representar um degrau como soma de senoides. Podemos representar uma onda triangular como uma soma de senoides e cossenoides. Assim como um sinal como esse, que é um sinal verdadeiro, é um sinal de uma corrente transformador. É uma corrente transformadora vazio. Por que é vazio? Porque é vazio, transformador, qual o mecanismo? Qual o mecanismo que determina a geração dessa forma de onda bicuda? O que acontece no transformador? Saturação. A saturação é o mecanismo que deflagra a modificação da onda senoidal para uma onda como essa. Justamente a saturação. Se nós fizermos aqui uma breve lembrança para refrescar a memória de todos nós, a gente vai ver aquela representação gráfica da forma de onda ou de uma distribuição a partir de uma representação da lei de Ampère, que define a relação entre fluxo e corrente. É ou não é? Como é que é a relação entre fluxo e corrente num sistema cujo núcleo é ferromagnético? Por quê? Porque núcleo ferromagnético satura. O ar não satura, o ar é insaturável, o vácuo também é insaturável. Mas nós utilizamos na engenharia núcleo que é ferromagnético. Todo núcleo de máquinas elétricas é ferromagnético. Por que a gente usa o aço, que é na engenharia o dispositivo mais utilizado como um caminho de fluxo? Por quê? Porque ele tem alta permeabilidade magnética, ou seja, ele gosta de circular fluxo, o fluxo gosta de circular por ele, porque é um bom caminho, não é? É um caminho que tem baixa relutância, análogo ao circuito elétrico, a resistência. A corrente gosta de circular em circuito cuja resistência é baixa, não é? Então, fazendo analogia para o circuito magnético, o fluxo gosta de circular por caminho que seja de baixa relutância, ou seja, tem alta permeabilidade, correto? Alta permeabilidade. Bom, considerando essa característica dos circuitos, nós podemos verificar que esse tipo de circuito, ele tem uma característica muito interessante, que é assim, a partir desse ponto, satura. Então, até esse ponto de corrente, vamos chamar de zero, aumentos de corrente determinam aumento de fluxo de forma proporcional, ou seja, de forma linear. Portanto, se existe uma relação de fluxo e corrente, estão lembrados? Essa equação nasceu da integral de Ampère, que ela relaciona campo magnético com corrente. Indutância é função de fluxo e corrente. Então, se um circuito gera muito fluxo a partir de corrente, ele é muito indutivo. Essa equação nasceu desta. Quem se lembra? A equação básica de indutância é m ao quadrado vezes permeabilidade vezes área dividido por comprimento do circuito magnético. Comprimento do circuito magnético, onde o fluxo circula. Então, fazendo analogia, utilizando esta equação, à medida que a corrente aumenta, se o fluxo aumentar na mesma proporção, de forma linear, a indutância permanece constante, não é assim? Então, até este ponto, olha, a indutância permanece constante. O circuito magnético. Imagina com a bobina, a gente alimentando essa bobina com determinada tensão, a corrente circulando e variando. À medida que essa corrente varia, se o fluxo varia, se a corrente varia desse ponto até esse ponto, o fluxo varia desse ponto até esse ponto, de forma linear, mantendo a relação de fluxo e corrente constante. A relação ou o coeficiente que relaciona fluxo com corrente é a indutância, que justamente caracteriza a capacidade de gerar fluxo a partir de corrente, correto? Sim. Então, circuitos indutivos, bons circuitos indutivos são aqueles, ou com alta indutância, melhor dizendo, são aqueles que geram muito fluxo com pouca
corrente. E normalmente gera muito fluxo, pouca corrente. Por quê? Porque o caminho por onde o fluxo circula tem alta permeabilidade, né? E é óbvio, se a gente gera fluxo a partir de corrente, a corrente que circula na bobina que gera esse fluxo concatenado. Então, quanto mais bobinas tiver, mais espiras tiver a bobina geradora do fluxo, maior também a indutância. Por isso que a indutância é proporcional ao quadrado do número de espiras, correto? Então é muito interessante no projeto de máquinas estáticas, como transformadores, dispositivos elétricos, que devem ser caracterizados por algo muito indutivos, como bobinas, relés, assim por diante, precisam ter muitas espiras, porque muitas espiras geram muito fluxo concatenado, e aí pode circular menor corrente. Se nós estamos fazendo a relação de fluxo com corrente, considerando que essa corrente é senoidal, se ela for senoidal, a partir de um certo ponto, quando estou relacionando o gráfico bidirecional, eu mostro o plano de fluxo e corrente, mostro o plano de corrente no tempo. Isso aqui é tempo, passa a ser tempo, né? Então, a corrente ela tem um formato senoidal. Só que a partir desse ponto, veja, a partir desse ponto, nesta abóboda da senoide, a corrente passaria no gráfico que relaciona com o fluxo, ele passaria da região de saturação, então ele entra na região de saturação. Esse é o ponto do joelho de saturação. A partir desse ponto, o circuito satura. Circuito saturar significa o quê? Aumentos de corrente não geram fluxo na mesma proporção. Ou seja, daqui desse ponto até esse, tem fluxo φ0. Se eu aumentar a corrente aqui 2 vezes, se eu duplicar a corrente, quanto que vai aumentar o fluxo? Olha o tantinho que aumentou. Então, aumentos muito elevados de corrente produziram pouco aumento de fluxo. Significa que a indutância diminuiu. Caiu, diminuiu. Então, a partir desse ponto, na forma que o circuito entra em saturação, a indutância também cai. Né? Ora, se a indutância cai, o que acontece com a reatância indutiva do dispositivo elétrico? A reatância indutiva é 2π vezes F vezes L. Se a indutância caiu, e o que acontece com a corrente nessa bobina então? Corrente é tensão dividido por resistência mais JXL. O XL diminuiu, a corrente. Se a corrente aumentou, o sistema entra mais em saturação. Saturou ainda mais. Se ele saturou ainda mais, essa corrente subiu mais, o fluxo subiu menos. Significa que a indutância caiu mais. Se a indutância caiu mais, a reatância mais. Se a reatância caiu mais, a corrente subiu mais. Se a corrente subiu mais, o que aconteceu com o fluxo? Subiu menos. Quanto maior for a corrente, a partir do instante que ele começa a saturar, quanto maior a corrente na bobina, mais saturado ele fica. Porque nós estamos falando de um dispositivo gerador de fluxo a partir de corrente. Aqui tem N aspiras, aqui tem uma fonte de tensão, circula uma corrente. Quando circula a corrente, gera o quê? Fluxo. Até esse ponto, o aumento de corrente gera fluxo proporcional. Mas a partir desse ponto, o fluxo já está, o caminho, o núcleo já está cheio. E aí você continua aumentando a corrente, por onde esse fluxo vai circular? Circula. É por isso que em algumas situações de saturação, parte desse fluxo faz isso. Assim, esse fluxo que passa pelo ar também é chamado fluxo disperso. Por quê? Porque ele não circula o caminho completo. Ele fica perdido só em torno da bobina. É o fluxo que circula só em torno da bobina, chamado fluxo de dispersão. Agora, esse fluxo que circula no caminho completo, no caminho do núcleo, esse é o fluxo principal. Mas à medida que essa corrente coloca o dispositivo núcleo em saturação, o fluxo do núcleo já não consegue mais conduzir todas essas linhas de força.
Então ele se enche, e aí você pode aumentar muito a corrente, que não vai adiantar, não vai aumentar o fluxo, não vai aumentar a linha de força. Por quê? Porque está saturado. Significa que a partir do momento que ele começa a saturar, o núcleo fica menos indutivo, menos reativo. Então esse circuito que vai limitar a corrente aqui é só a resistência da bobina, que em algumas situações, em máquinas de corrente alternada, essa resistência é baixa. Correto? Então, esse aumento de corrente a partir da saturação, produzindo mais saturação, e saturação produzindo corrente mais elevada, que produz mais saturação, isso faz com que o comportamento da corrente a partir desse ponto faça isso. Aí, esse bico todo que acontece aqui, por que esse bico todo aumentou nessa amplitude? Por que a corrente aumentou daqui até aqui? Foi é o aumento da corrente proporcional à queda na reatância. E a queda na reatância em função da queda na indutância. E a queda na indutância em função do afundamento na saturação. Só que esse aumento ele é fundamental, porque aumento nessa amplitude da corrente, é o suficiente para produzir esse delta no fluxo, olha, esse tanto no fluxo. Então, se nós fôssemos construir aqui o gráfico de fluxo, a partir do momento que ele começa a saturar, como é que fica o fluxo? Saturado. Por quê? Se a corrente não tivesse aumentado o suficiente, quanto que era a corrente antes? A corrente antes ela não estava aqui assim, ó. Só que a corrente aumentando, só esse biquinho aqui, essa abóboda, só esse pouquinho que a corrente está aumentando aqui, ó, não é suficiente para aumentar o fluxo na proporção que precisa. Ou seja, se o pico do fluxo ele deveria vir aqui, ele não vem mais. Por que ele não vem? Porque o sistema saturou. Se o sistema saturou, o fluxo passa a ter esse comportamento achatado. Se o fluxo tem esse comportamento achatado porque saturou, o que vai acontecer com a tensão no secundário desse transformador? Deixa de ser senoidal. Como é que ela é? A tensão induzida no secundário do transformador é o que, pessoal? É o número de espiras do secundário vezes a derivada do fluxo de magnetização, que a vazio é o próprio fluxo do primário, dt, derivada do fluxo de magnetização. Se o fluxo satura nesse intervalo, derivada saturar, isso aqui é praticamente uma constante, né? Derivada de uma constante é o quê? Zero. Então, a tensão na saída desse transformador fica assim. Professor, mas é o seguinte, o fluxo vai saturar o transformador vazio. Só vazio. Como esse vai ficar aumentando se o transformador é vazio? Entendi. Como essa corrente vai aumentando se o transformador está Nós estamos vazio? falando do pico da corrente. Ela é baixa. Mas durante esse intervalo, que é relativamente pequeno, imagina a forma de onda de corrente assim, tá vendo? Durante esse intervalozinho daqui até aqui, ó, nesse instante, na formação do pico da corrente, é que ela entra na saturação. Ele só entrou em saturação a partir desse ponto. Agora, se fosse um transformador com uma área de núcleo menor, ele saturaria antes. Se ele saturasse antes, por exemplo, aqui, ó, ele teria mais tempo para a corrente aumentar, para afundar mais a saturação. Vocês estão entendendo? Não dá para fazer correlação ao motor com o defluxo ao Mesma coisa, todo dispositivo ferromagnético, cuja corrente é suficiente para colocar o dispositivo em saturação, gera isso na corrente. Por que quando não está vazio, não acontece? Quando não está vazio. Vamos só fechar esse raciocínio aqui e eu vou passar aqui isso. Então, vocês entenderam? Se o fato dele entrar em saturação produz queda na indutância, queda na reatância, aumento de corrente. Então, a corrente, ao invés de formar um círculo, uma
uma senoide normal assim, ele forma uma senoide assim. Por que a senoide faz isso? Por que ele aumenta tanto? Aumenta tanto porque a impedância caiu tanto. O fato da impedância cair tanto, ou seja, a reatância cair tanto, fez a corrente subir. Agora, fazer essa corrente subir dessa forma é importante por quê? Porque tudo isso que a corrente subiu, olha, foi o suficiente para fazer isso aqui aumentar no fluxo, esse delta de fluxo. E é esse delta do fluxo que estaria faltando, porque o fluxo ele vem e faz isso aqui, ó. No momento que ele saturou, ele fica aqui. Esse aumento todo na corrente é que produziu, que proporcionou esse aumento do fluxo. Isso aqui é o gráfico do fluxo. Porque se não acontecesse isso, se ele ficasse só isso aqui, olha, saturado, a tensão do secundário ia ficar desse jeito. Como a tensão do secundário é fundamental, nesse caso, para a qualidade da energia, porque o secundário transformador alimenta N cargas. Então, nós temos que permitir que esse pico aconteça na corrente. Acontecendo esse pico na corrente, ele causa esse formato senoidal no fluxo. Causando o senoidal no fluxo, a tensão no secundário passa a ser senoidal. Por isso que transformadores de potência são normalmente conectados em estrela com o neutro aterrado, por essa e outras funções até mais importantes que essa. Mas, em sistemas que está sujeito a essa saturação, e normalmente transformador de potência satura, esses transformadores precisam estar ligados, pelo menos um dos lados, de preferência primário, ligado em triângulo. Porque em triângulo permite-se a formação dessas correntes. Que corrente, pessoal? Se nós estamos falando de uma corrente única que forma um bico. Então esse bico, ele é gerado porque o sistema por algum momento entrou em saturação e fez a indutância cair. O sistema ficou não linear, ou seja, olha aqui a palavra. Aquele formato bicudo na corrente apareceu porque o circuito elétrico, nesse caso, eletromagnético nesse caso, passou a estar numa região não linear. Então a palavra-chave é essa: a não linearidade em circuitos elétricos ou magnéticos é que causam a geração de harmônicas. Nesse caso, causa a terceira harmônica. Genérico. Sim. Por que o fluxo chegou a ficar constante ali mesmo? Gente, vê. Vocês têm que entender o que nós estamos correlacionando. Ó, isso aqui é corrente, tá ok? Essa corrente é a corrente que entra no primário desse transformador. À medida que essa corrente está subindo, isso aqui é o gráfico de ômega t, isso é tempo. Não é isso? Esse gráfico aqui, ó, é isso aqui, ó. A abscissa é ômega t e isso aqui é o valor da corrente, tá vendo? Só que tem um tombo nele para correlacionar com a característica magnética. Beleza? Então, olha, o tempo está passando, a corrente está subindo. Qual corrente? A corrente do primário do transformador. Né? Então nós temos aqui o núcleo do transformador e nós temos aqui a bobina do transformador. Quantas espiras ela tem? N. Qual é a fonte? Ok? Então ligou a chave, a corrente começou a circular, está aumentando. Enquanto a corrente está aumentando, o que está acontecendo com o fluxo? Vamos colocar o fluxo aqui. Então o fluxo está subindo. Bom, a corrente subindo nessa amplitude, o fluxo subiria até essa amplitude. Vamos considerar assim. Então esse é o gráfico da corrente, esse aqui é o gráfico do fluxo. É isso mesmo que acontece? Sabendo-se que esse núcleo, por onde esse fluxo aqui vai circular, tem essa característica de saturação, até esse ponto
fluxo senoidal. Só que a partir desse pontozinho aqui, o que aconteceu com o fluxo? A quanto que a corrente aumentou? Aumentou até aqui, não é isso? Sim. Quanto que aumentou de corrente? Aumentou isso, ó. Daqui até aqui. É ou não é? A partir do ponto de saturação. Esse é o ponto de saturação. Essa corrente aqui vamos chamar de zero. Essa corrente aqui vamos chamar de corrente pico. Aumentou isso na corrente. Vai aumentar isso no fluxo? Por que não? Porque desse ponto até esse, olha, desse ponto até esse, quanto que aumentou no fluxo? Olha aqui. Aumentou isso aqui. narrando. Vai lá. Quase nada, né? A corrente aumentou isso e aumentou aquilo lá no fluxo. Mas aquilo lá não é o aumento da corrente que gerou aquele incremento no fluxo? É, mas vai ser esse incremento aqui? Não. É justamente esse incremento que ela vai gerar? Tudo isso aqui? Não. Não é. Qual que é o incremento que ela gerou? Só aquilo ali. Foi só um pedacinho aqui. Então esse fluxo, na verdade, ele faz isso. Tá vendo? Porque o fluxo. Esse deltinha de fluxo aqui, ó, é esse deltinha de fluxo aqui, ó. Tá vendo? A partir da saturação. Saturação. A partir Enquanto não saturou, já. Enquanto não saturou, é linear. Se a corrente é linear, o fluxo é linear. Se a corrente é quadrada, o fluxo é quadrado. Se a corrente é senoidal, se é parcialidade, é parcialidade. O problema é a não linearidade. A partir da saturação. Somente com ele é vazio. Quando coloca carros, consome esse fluxo, daí não tem mais essa necessidade. Por que a vazio, pessoal? Vamos resolver esse problema em definitivo. Por que a vazio? O transformador tem que levar, depois transporta isso para o motor, tá? Por que a vazio? Não tem carro aqui não, está aberto. Por que a vazio? Porque a vazio, a corrente que circula aqui é suficiente para encher esse núcleo de fluxo. Está vendo? O que acontece quando ele entra em carga? Quando a gente coloca uma carga do lado de cá. Quando coloca uma carga do lado de cá, o que é que circula? Corrente. No secundário. A corrente no secundário faz o quê? Gera fluxo contrário a este cá. Significa o quê? Se o núcleo estava cheio de fluxo produzido pelo primário, quando o secundário gera fluxo contrário, subtrai, gerando um fluxo resultante mais baixo. O fluxo resultante mais baixo tira o núcleo da saturação. Ok? Professor, meu cabelo inicial. O que acontece com a tensão secundária? Satura? O fluxo é constante com a tensão secundária? A minha Tensão senoide secundária de saída vai quando o ficar fluxo de forma. fica tensão secundária do transformador. A minha senoide de saída vai ficar legal. Por que a senoide de saída vai ficar assim? Aí eu entendi por quê. Sabe quando ele. Cada fluxo. Gente, o fluxo, ao invés de ser uma senoide perfeita, ele saturou aqui, não saturou? Olha o formato dele, o formato do fluxo aqui dentro. Ó. O fluxo vai ficar como? Ele vai ficar assim. Querendo entender quanto é que preocupar. Ó. A senoide de saída você não tem lugar. Calma. O fluxo vai ficar assim. Ele fica meio achatado aqui, sabe? Esse achatamento do fluxo aqui produz uma derivada próximo de zero. Aí como é que fica esse fluxo gerando essa corrente? Aí essa tensão, aliás. Como é que fica a tensão? Enquanto o fluxo está subindo senoidalmente, a tensão está subindo senoidalmente. Chega nessa região, o fluxo praticamente estabiliza, fica constante. Na verdade não é constante. Ele fica meio achatado. Por isso que a corrente não chega a zero. Então o transformador faz isso. Tensão, né? Não, mas qual é a preocupação da tensão se não tem carro? Aplica isso aqui no banco de capacitor.
Parar de derivar, né? Gente, imagina isso aqui, um transformador. Imagina um transformador de distribuição saturado, alimentando, por exemplo, a sua casa. Como é que os dispositivos, equipamentos vão se comportar? Você pensa, o chuveiro, tanto faz. Ele vai aquecer, só isso. Não tem problema. Agora, outros dispositivos que esperam uma senoide para alimentá-los e não vem uma senoide, eles vão reclamar. Se for um dispositivo capacitivo, isso aqui caracteriza uma frequência acima da fundamental. O capacitor tem reatância proporcional ao inverso da frequência, é inversa proporcional à frequência. Então, esse formato de onda aumenta a corrente capacitor, a vida do capacitor cai. Alguns dispositivos eletrônicos, pelos sistemas de telecomunicação, de instrumentação, dispositivos precisam ser alimentados com tensões alternadas puras. Isso aqui produz perdas, perda de vida útil, desarme de instrumentos de medição, dispositivos de controle de função do sistema de medição, atuação indevida de relés, de proteção e assim por diante. Isso aqui é a pior situação em relação à qualidade de energia. Toda vez que a forma de onda de tensão deixa de ser uma senoide, quando deveria ser uma senoide, ou deixa de ser contínua, quando deveria ser contínua, é problema. Caracteriza perda de qualidade de energia, ou baixa qualidade desta energia. Enquanto a forma de onda, enquanto a corrente estiver distorcida, mas essa distorção permitir melhora no fluxo e permitir melhora na tensão, seja no secundário, por exemplo, do transformador, zero problema. O problema é quando a distorção na corrente produz distorção na tensão. E neste caso, se nós não deixarmos a corrente ficar bicuda, a tensão fica desse jeito. Por quê? Porque é aquele bico na corrente, como que ele ocorre? A partir desse ponto, a indutância do transformador cai. Indutância cai, reatância cai, corrente sobe. Corrente sobe, indutância cai, reatância cai, corrente sobe. Então, esse aumento na corrente, essa corrente deveria ser assim, ela passa a ser assim.